No capítulo 37 de Gênesis está registrada uma das mais lindas e notáveis histórias de vida da Bíblia e de toda a literatura. Ao longo deste estudo do livro de Gênesis, nós aprendemos que Enoque mostra a caminhada de fé, Noé mostra a perseverança na fé, Abraão mostra a obediência na fé, Isaac mostra o poder da fé, Jacó mostra a disciplina da fé. E nesse sentido, podemos dizer que José mostra o triunfo da fé. Um homem que nunca reclamou e que nunca cedeu. Como nós já vimos, Jacó, ou Israel, era o pai de uma família problemática. Com filhos de 4 mães diferentes, todas morando e trabalhando juntas, havia muita rivalidade e competição. E para completar a tensão familiar, Jacó tinha um filho favorito, José. Foi para ele que Jacó deu uma túnica de várias cores, que significava uma posição de favor, uma posição de príncipe e uma maneira dramática de dizer que ele era o filho que receberia o direito da primogenitura. Sabe aquele irmão mais novo que qualquer coisinha de errado que você fazia, corria e contava para sua mãe ou para o seu pai? Pois é, esse era José. E presta atenção a um detalhe. Esses irmãos que José denunciava para o seu pai não eram filhos das esposas legais de Jacó. Eles eram filhos das 2 concubinas de Jacó, Bila e Zilpa. E isso causou ainda mais estresse e tensão nos relacionamentos entre os filhos de Jacó. Imagine os problemas que haviam nessa família. O fato de Jacó ter uma preferência quase obsessiva por José fez com que os seus irmãos o odiassem. E ao que parece, José era indiferente a todo esse ódio que o cercava. E na ingenuidade dos seus 17 anos, ele não teve o bom senso de manter a boca fechada quando teve 2 sonhos, que nós chamaríamos de sonhos proféticos, que deixariam ele bastante entusiasmado, mas que com certeza não teve o mesmo efeito sobre os seus irmãos. Eles entenderam perfeitamente que o sonho significava que um dia José reinaria e teria domínio sobre eles. E ao que parece, toda a família estava pensando que José estava perdendo o controle e sofrendo de delírios de grandeza. Naqueles dias, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos perto de Siquém. É interessante que eles aparentemente não tinham nenhum problema em voltar para a região de Siquém, o lugar onde, apenas alguns anos antes, Diná havia sido estuprada e, em retaliação, eles haviam matado todos os homens da cidade e levado com eles muitas das viúvas e seus filhos. Jacó então disse para José ir ver como estavam os seus irmãos. Pode ser que Jacó tenha enviado José porque ele estava preocupado com seus filhos justamente pelo fato ocorrido anos antes em Siquém, porque no Oriente Médio o desejo de vingança pode durar gerações. E lá se foi José, andando quilômetros e quilômetros sem imaginar o perigo que o aguardava. O que aconteceu na sequência mostra que seus irmãos acreditavam, até certo ponto, que os sonhos de José eram verdadeiros. E então, se eles matassem José, o problema estaria resolvido. Veja que o pecado estava no coração deles antes mesmo de ser praticado. E é assim que acontece conosco também. Nosso problema com o pecado começa no nosso coração e deve ser tratado no nível do coração. Nosso objetivo não é apenas mudar o nosso comportamento, mas principalmente permitir que Deus mude o nosso coração. E essa mudança deve acontecer de dentro para fora. Continuando então, nós vemos que entre os 10 irmãos havia um que não queria ver José morto. Era Rúben, aquele que havia se relacionado sexualmente com a concubina do seu pai. Como filho mais velho, Rúben poderia simplesmente ter se levantado e dito: "Isso está errado, nós não podemos fazer isso". Mas ele queria ser misericordioso com José e também queria agradar os outros irmãos. E essa falha fez com que o bem que Rúben queria fazer, que era levar José de volta para o seu pai, simplesmente não fosse possível de acontecer. Então eles arrancaram de José o símbolo do filho favorito, que era a sua túnica de muitas cores, o jogaram no poço e se assentaram para comer. Notem o caráter cruel daqueles homens.
Eles podiam se sentar e saborear uma comida gostosa enquanto ouviam os gritos de José. Mas assim que eles começaram a comer, eles viram uma caravana de comerciantes se aproximando. E então Judá teve a ideia de vender José como escravo para aqueles comerciantes, porque assim o que quer que acontecesse com ele, a partir dali, eles não seriam responsáveis. E assim eles fizeram. Quando Jacó viu a túnica de José suja de sangue, já deduziu o que havia acontecido e os seus irmãos nem precisaram contar a mentira que eles haviam planejado. Em vez disso, cinicamente, eles ofereceram conforto ao seu pai. E no último versículo, nós vemos José chegar ao Egito e ser vendido a um alto funcionário do governo egípcio. Seu nome era Potifar. Mas essa história ainda vai piorar e muito. Mas quando isso acontecer, Deus vai tomar os desígnios distorcidos dos homens e convertê-los em meios para fazer cumprir os seus planos. Então, não perca o nosso encontro de amanhã. Deus te abençoe e até lá!